Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Zulu, Inheu, Kardec, é teu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live do Espaço Guia. E espero que vocês curtam a página, enviem para quem vocês sentirem. E vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa live de hoje. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos oriente em tudo que vai ser lido e falado aqui hoje. Amém. Amém, Jesus. É Célia, Milene, para quem não conhece, né? A Simone, que está do outro lado lá. Simone, que está lá atrás. É. Então vamos começar a nossa leitura. Cumpra seus deveres Fala do livro que é. com o pensamento em Deus. É do livro do Yogananda, Jornada para a Autorrealização. Apareceu bem? Cumpra seus deveres com o pensamento em Deus. Juntamente com os períodos de meditação, pense em Deus dia e noite. A porta do meu coração tenho aberta para ti. Noite e dia, te procuro, noite e dia. Precisamos elevar a consciência para que até os deveres mais mundanos sejam cumpridos com o pensamento em Deus. Existem dois tipos de dever: o que você cumpre para si mesmo, o qual o mantém preso, e o que você cumpre para Deus. O dever cumprido como oferenda para Deus traz os mesmos benefícios espirituais que a meditação. Deus ama a devoção que faz com que tanto a ação quanto o silêncio sejam uma oferta a Ele. Mas você não consegue encontrá-lo só com boas obras. É preciso entregar o seu amor mais profundo. Ele quer que você entregue o coração, a mente e a alma. Quer ter certeza de que você o ama. É preciso buscá-lo, tanto na atividade quanto na meditação. Quando você caminha com Deus dentro de si e também carrega nos ombros um fardo pesado de deveres terrenos, Ele o ama ainda mais. Então pense nele antes, durante e depois de fazer qualquer coisa. O Gita diz: aquele que sempre me observa, eu o observo. Ele nunca me perde de vista, nem eu jamais o perco de vista. É preciso praticar a meditação todos os dias. Comece agora. Não olhe para o futuro. Comece a pensar em Deus neste instante. Com este pensamento, você é um rei. Para que ser prisioneiro do mau humor e de hábitos mortais? Não é verdade que, ao fazer introspecção, você consegue ver que fez coisas que não queria ter feito? Cumprir as resoluções tomadas é uma luta constante. É bom resolver fazer uma coisa e prosseguir nela. Você precisa desenvolver uma vontade forte, calma, silenciosa. Jamais desista de uma boa decisão que tiver tomado. Cultive a vontade de pensar em Deus durante as atividades. É extremamente importante que isso se torne parte de sua vida diária. Não siga este curso apenas por alguns dias, esquecendo-o depois. Siga-o da melhor maneira possível todos os dias. E se voltar aos velhos hábitos, continue tentando. Ficará espiritualmente forte e saudável no devido tempo. Nossa. Por que puxa tanto a orelha da gente assim?
Nossa, com essa lição. O que você entendeu, né? Já que puxou ele, qual foi o puxão Não, dele? é tanta coisa. Por que você faz coisa que depois você fala assim, por que eu fiz isso? Mas de hoje em dia nós não vamos fazer mais, né? É, vamos tentar, pelo menos, né? E a meditação, né? Meditação que a gente tenta, uma hora... Fazer assim, a gente observar as nossas lives, eles têm tocado muito nesse tema, né? De nós aprendermos a fazer as coisas com Deus, né? Deixar aquela questão de Deus ser, ou Deus, ou a espiritualidade, ou o divino, ou sagrado, não importa, que seja algo semanal, né? De segunda, quinta e sábado, né? Aqueles dias, aqueles horários. Então a gente está vendo uma forma diferente de contemplar Deus, né? Então a gente tem conversado com eles nas palestras, as pessoas do grupo, se vocês veem as lives, mas tem momentos que nós temos individualmente, né? Que nem a semana passada que a gente não fez a live, que estava chovendo e lá no espaço fazia muito barulho, então a gente achou melhor não conseguiria gravar. Hoje está chovendo, mas a gente está aqui em casa que é menos barulho. Até se quiser achar que está muito barulho, pode fechar aquela janela, né? Então a gente não fez a live por causa do barulho que estava na chuva da semana passada. Mas, mesmo não tendo as lives, a gente percebe que os nossos amigos, eles estão lá nos orientando, falando um monte de coisas, né? Para nos encaminhar para essa, vamos dizer assim, ressignificar Deus, né? Sim. A gente não precisa anular, né, o conceito que nós temos de Deus, mas sim inserir, se podemos dizer, essas novas contingências que nós estamos aprendendo, nós estamos ouvindo aí desses amigos. Quando a gente fala desses amigos, é muito claro que a gente está inserindo aí todos os canalizadores sérios, né, que falam da mesma forma, porque eu tenho acompanhado outros canalizadores, nem vou citar nome, que são tantos aí, né, mas você vê e ouve que é como se fosse a mesma pessoa falando num outro país, num outro idioma, né, através de canalizadores que uns são graduados, outros não graduados, pessoas de todo tipo, né? Sim. Então, mas o enfoque de Deus, eu também tenho assim a observância, se podemos dizer, né? Eu acompanho, vejo alguns pastores falando e você vê que muda um pouco o tônus religioso, porque eles têm uma direção religiosa, né? Alguns sacerdotes do catolicismo, né? Outros do budismo, do hinduísmo, mas você vê que o eixo temático é o mesmo, é da mesma fonte que vem, né? Sim. Então acho isso algo que nós temos que ressignificar muito esse conceito de Deus. E o que a gente tem visto, né? Eles fizeram aí meio que um enfoque nesse começo de ano sobre Deus. E pelo que eu estava conversando sobre isso, eles vão fazer um paradigma aí, uma metáfora, uma parábola com Deus, né? Para talvez fazer uma síntese do que nós fizemos até agora, né? Eles vão estar fazendo uma síntese disso e daqui para frente a gente partir com um direcionamento mais claro, mais transparente, se podemos dizer, mais compreensível, se podemos dizer, né? Para que cada um, como nós já dissemos, não precisa mudar de religião, a proposta nossa não é que ninguém mude da religião, ou dizer que alguma religião está errada, né? Eu me lembro muito eu fiz um encontro ecumênico uns anos atrás, e lá tinham 12 religiões diferentes, podemos dizer, né? E eu estava lá representando uma delas, e o que aconteceu? Cada um levou um tema, né? E todos tinham uma opção para fazer. E eu pedi que a minha opção foi falar por último, porque normalmente nesses lugares cada um quer defender o seu conceito, sua teoria, né? Sua religião, e acaba às vezes até ofendendo uma outra, né? Que isso é comum no ser humano. E eu pedi para Deus que Deus mostrasse para mim o que eu deveria falar, uma coisa que não machucasse ninguém, que não ofendesse as outras crenças, que não era meu propósito aquele, né? E aí o que aconteceu? Deus falou para mim, então se você quer fazer isso, você vai falar que eu sou uma árvore, né? Isso ficou muito gravado na minha mente. E como eu sou uma árvore, cada religião conhece uma parte de mim, né? Tem religião que conhece a radicela, outra conhece a raiz, outra conhece o caule, outro conhece os tubérculos, outro conhece
né, a folha, a flor, o fruto, né, o gineceu, o androceu, que é a inflorescência masculina e feminina das plantas e das flores, né? E ele falou assim, agora cada um fala da parte que conhece. Agora, quem me conhece na totalidade sabe que todo mundo está falando de mim do mesmo jeito. E quem me conhece na totalidade consegue entender que todo mundo está falando de mim, então não há motivo por que vocês criarem esse estigma de separação, de achar que um é melhor que o outro. Né? Porque o que me conhece na realidade, ele nunca vai criticar o outro que está falando, porque ele sabe que está falando da raiz. Logicamente, quem está falando do fruto, não imagina que existe raiz, está falando de fruto, né? Ou de flor, ou de folha, ou de caule, ou de reticela, não importa. Então, me ficou muito gravado na minha mente esse conceito que Deus me passou nessa época, né? E que foi assim muito bacana, porque houve assim algumas coisas que não foram muito bacanas, né? Nos contextos de algumas crenças que estavam lá, uns defendendo um direito, negando um outro princípio. E quando a gente falou isso, foi uma coisa assim que foi unânime, o entendimento das pessoas falaram, nossa, realmente é assim, né? Então cabe a todos nós respeitar todas as crenças, que isso é uma forma da divindade, né? De respeitar todas as diferenças. Então, nós não temos esse proposto de mudar nenhuma religião, de mudar de crença, de desqualificar alguma outra porque tem A ou tem B, porque acredita, sei lá, no batismo, na reencarnação, ou na imagem, ou, enfim, não importa, né? Não importa o quê. Então, a nossa proposta, por isso que é o universalismo, né? Nós temos a felicidade, podemos dizer assim, de contemplar todas as crenças, de aceitá-los, compreendê-los no nível que eles estão, que eles pensam, que eles entendem, o quanto cada um entende, e que cada um possa, vendo essas lives, né, futuramente, ou quem estiver vendo hoje, por acaso, né, saber que o Deus que nós estamos falando, porque inclusive a gente vai falar disso hoje, né, é o Deus de todas as religiões, não é um Deus de uma religião. E ainda mais, eu acho que não precisa ser nenhum expert em entendimento, né? Se a gente pensar um pouco no universo, na galáxia, no próprio sistema do corpo humano, se você pensar numa flor, se você pensar num planeta, se você pensar qualquer coisa que você olha que é da natureza e você queira entender, uma flor talvez, é alguém que teve muita capacidade para fazer isso. Então, eu acho que seria assim, hoje dá para a gente falar isso, seria muita audácia, né, um ser humano querer criar uma doutrina que põe Deus, que consiga contemplar Deus no todo. Porque não dá, nós não conhecemos os multiversos, nós não conhecemos o que tem em galáxias que a humanidade nem descobriu ainda, né? Nós não sabemos como que é lá. Então, só que Deus está lá. Então alguém sentadinho num banquinho aqui, com um livrinho na mão e uma caneta, falar, não, Deus é assim, 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 é muita utopia. Acho que a gente tem que ser hoje um pouco mais humilde e aceitar que Deus é muito maior do que qualquer consciência humana, por mais aproximada que chegue, ela não está nos limites de Deus. Então quando a gente vê as pessoas que tiveram experiências com Deus, eu acho que isso tem na internet, tem, né, muitas pessoas que têm aí de todos os segmentos religiosos, mas você vê que elas conhecem uma parte, né? Por mais que seja uma expansão, um samadhi, por exemplo, né? Que já aconteceu com algumas pessoas, ele contempla, sim, ele contempla muito de Deus, mas falta muito ainda, né? Então eu acho que agora, como a própria lição do Yogananda aí, né? É da gente fazer tudo com Deus e em Deus, porque dá para fazer. Não é aquele Deus de sábado e domingo, dos cultos, das missas, não é aquele Deus das reuniões de segunda, quinta e sábado, naquele horário de atendimento. Não é esse Deus que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo muito maior, né? De algo que tem nos encantado muito, tem nos deixado muito felizes, tem nos dado muita paz, tem nos dado muita esperança, tem nos dado muita saúde, né? Então, pelo que eu tenho ouvido deles, e tenho a própria lição hoje que a gente escolheu para trazer, fala de nós fazermos isso não. O máximo que a gente conseguir fazer é fazer tudo com Deus, que é possível fazer. Dá para fazer almoço, dá para varrer o chão, dá para limpar a casa, né? As mulheres que não gostam de limpeza, não gostam de faxina, que reclamam do serviço. Né? Dá para lavar Talvez roupa, se você fizer com Deus, você começa a falar assim, nossa, eu nunca imaginei que seria tão bom segunda-feira, um monte de roupa para lavar, e eu vou lavar com tanta alegria, tanta felicidade,
porque eu estou lavando com Deus. Quando eu lavava sozinho, eu ficava triste, revoltada, né? Demorava para fazer, né? Demorava o serviço no Agora você dia. pede ajuda, vai, vamos lá, vamos me ajudar e no instantinho parece que sai. É igual quando a gente faz os almoços junto com o Francisco, né? Fazer almoço, limpar, depois larga a casa da Simone tudo suja lá para limpar, coitada, né? As casas da série que viram uma bagunça, lá que a gente faz uma bagunça. Então, só que fica tudo gostoso. Por quê? É feito com Deus, é feito com amor. Então, é um outro conceito. Então, né, eu acho que se você tem alguma dificuldade em fazer alguma atividade que você faz e ela te incomoda, é uma coisa assim chata, que você sempre está reclamando, que você fica descontente, experimente fazer com Deus. Experimente fazer. Um mês, fala, Deus, vou ficar um mês fazendo com o senhor, vem me ajudar a fazer aqui, a gente vai conversando. Mesmo que fale assim, mas que é da minha, mas mesmo que você ache que é da sua cabeça, continue conversando. Experimente fazer essas atividades com Deus, né? Para você ver, né? Se do jeito que você sempre fez não dá certo, você continua mal-humorada, experimente fazer com Deus e com amor, que você vai ver que vai ter um outro sentido, né? Porque aqui na lição fala, né? O dever cumprido como oferenda para Deus traz os mesmos benefícios espirituais que a meditação. Sim. Né? Por isso que tem sido dito que não é necessário, não é que não precisa fazer mais, mas pode ser, em vez de você estar meditando, você pode fazer coisas em estado meditativo. Né? Dá para fazer coisas em estado meditativo. Então, é melhor você limpar a cozinha em meditação do que você sentar, meditar, largar a cozinha suja, talvez, ou a roupa suja, e depois, na hora que você for lavar lá, você reclamar. Né? Ou não conseguir meditar, ou tá meditando. Fala assim, eu tô aqui, tá tudo lá para fazer, daqui a pouco tem... Vai sobrar para mim mesmo, né? Então. Você medita e chama o pessoal, viu? Vamos lá. Agora vão lá me ajudar. Eu vim aqui. Mas é isso, né? Então, nós vamos contemplar esse tema de hoje com Deus, tentar trazer para vocês uma forma mais ressignificada, se podemos dizer assim. Porque eu tenho visto o esforço que todos eles têm feito para demonstrar um Deus mais amoroso, um Deus mais benevolente, um Deus mais presente, né? Não um Deus que vive no céu, um Deus que vive junto de nós, conosco, né? Então, o nosso amigo Zaider, ele vai estar nos falando algumas coisas. E boa noite a todos. Boa noite. E muita paz, e muito amor, muita luz, e muita beleza nessa chuva maravilhosa. Ai, que a natureza agradece, que as plantas, e os jardins, as frutas, e as pessoas também que ficam com uma clima mais perfeito, mais leve, mais purificado, com tudo. E mesmo as mulheres reclamam de chuva, mas é importante chuvas, sim, muito tempo chuva. para isto. Para que ninguém, e todos, em vez de reclamar de chuva, e falar gratidão a Deus pela chuva, que é importante na vida. E isso tudo que nós sempre temos dito, e tudo que você não gosta, talvez é ter de chuva, quem não gosta de chuva, se você olhar com os olhos de Deus, você vai ver a beleza na chuva. Vocês vão ver a excelência na chuva. E estava com o amigo, com o Milane, e uma paciente veio falar a ele que não conseguia enxergar em vários tópicos, e vou ficar um só, para não é o nosso propósito hoje, mas só para vocês raciocinarem. E ela trouxe questões da Segunda Guerra, e trouxe questões políticas, e trouxe questões de Covid, que como pode haver beleza, o amor de Deus e Covid. E estamos vários, inclusive Simone, e vou eu falar, mas pode colocar amigos, porque somos todos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, se vocês querem, e temos o mesmo trabalho de trazer a vocês o amor, a beleza, a compaixão, a benevolência, a paz, a alegria, para que vocês comecem a pensar que há como ser
viver alegre, viver em paz e viver feliz. Ah, como fazer isto? E ela disse, como pode, Melanie, Covid ser algo bom ou abençoado, como nós dissemos algumas vezes. Eu só quero fazer talvez uma outra palestra falando sobre isto, ou talvez outros amigos queiram falar, mas só para vocês refletirem um pouco. Vocês conhecem um pouco a história do mundo? E quando vocês viram todas as nações do mundo unidas para fabricar os remédios, para ajudar todos. E vocês viram algum país, algum líder do país falar, olha, eu vou fazer o medicamento, mas eu não vou vender porque aquele lá é meu inimigo, eu não briguei com ele, fizemos uma guerra outra vez, e ele não vou te dar os remédios. Ou vocês viram, por exemplo, um país falar, não, eu não vou comprar remédio dele porque nós brigamos outra vez, nós matamos as pessoas deles, eles mataram pessoas de nós, então não vou comprar o remédio dele. Vocês viram alguém falar isso? A nação, as nações e o planeta, não houve nenhum evento geológico, se podemos dizer, epidemiológico, se podemos dizer, que unisse todas as nações. Ainda, se um país, pensamos assim, que todos os países ficam bravos com um país, e falam, oh, não, vamos dar remédio para ele, porque eles brigaram conosco, e vamos deixar todos morrer lá. Se deixar, depois volta para você a enfermidade, a Covid. Então Deus, se podemos dizer, Ele não fez a Covid, mas Ele permitiu que acontecesse, não vamos entrar nos detalhes, o evento é que ela esteja aqui e diga para vocês, vocês são todos filhos de Deus, vocês são irmãos, vocês precisam se ajudar, independente da ideologia, de crença e de métodos políticos, independente de cor, de raça e de valores, vocês são todos irmãos. Vocês precisam se ajudar. Verdade. E nunca na terra houve algo que quebrasse o orgulho, a vaidade, a prepotência. O país mais pobre do planeta, tal qual o país mais evoluído, se podemos dizer, do planeta, estão todos, se podemos falar metaforicamente, ajoelhados diante da Covid. Tá. Não é porque eu sou melhor, porque eu tenho naves fora da Terra, e porque eu tenho robô em Marte, ou porque eu não tenho nem quase o que comer, como países que estão na miséria ainda. São todos iguais. Uns iguais outros. Então, se vocês veem que não há nada de castigo em Deus, não há punição em Deus, há sim a permissão de lições que direcionem vocês para o amor. Que por mais que vocês não falem no contexto do amor, o gesto e do respeito, da igualdade, da valorização e da compreensão que todos precisam se unir e se cuidarem juntos, porque se aquele país não fica todos doentes, ele contamina este, se este fica doente, contamina aquele. Então, é vocês se cuidarem todos juntos. Vocês darem as mãos. Porque amor não é só esse amor que vocês pensam. Amor é plantar, amor é cantar, é dançar, é rir, é socorrer o doente, é socorrer o enfermo, o necessitado. E é também você produzir o remédio para aquele que não sabe produzir. E você ir lá humildemente e comprar daquele que você talvez tenha brigado com ele anos atrás, tenha mantado uns aos outros, mas você fala, eu preciso comprar do outro que tem aquilo que eu preciso. Então, eu estou dando um exemplo e estou sendo bem sintético, talvez acho, para que vocês entendam que tudo que vocês
ouvirem, tudo que vocês verem. Se vocês procurarem o amor de Deus, vocês vão encontrar. Porque não há nada no universo, não há nada no cosmos que não haja amor. Talvez vocês não entendam, como o caso da Covid, vocês talvez nunca tenham pensado dessa forma, e tenham visto a Covid, por isso que nós falamos, a abençoada Covid, só para vocês entenderem. Quantos anos vocês acham, Célia, que demoraria se não fosse Covid? Que continuava a vida, e compra, vende, e João joga bomba em Maria, Maria joga bomba em João, e outro é mais rico e cobre do mais pobre. Quantos anos, talvez séculos, demoraria para vocês se respeitarem? Nossa, não dá nem para imaginar. Né? Se respeitarem. Porque minimamente o que está acontecendo é o respeito. Não se vê uma nação falando que vai jogar bomba no outro, que vai fazer coisas que é da vida política dos países. Estão todos, como falam, com rabos nas pernas. Sim. Todos quietos. E pensando em fazer E o remédio, a vacina. vacina. E você descobriu algo melhor. Ah, isto é melhor. Vamos fazer, e vamos fazer, e vamos fazer. Tá tudo em Você quer função comprar disso. 10? Não, eu quero comprar todos que você tem, mas vamos dividir. Porque, vejam só, até nisto. Ah, não, temos 1000 vacinas. Vou dar exemplo, 1000 vacinas. Eu vou dar 100 para Maria, 100 para João, 100. Porém, ele não vai lá e dá toda 1000 para o mais rico. Não. Eles estão dividindo. Estão compartilhando. Porque senão, por que não está? Os países mais ricos produziam as vacinas, comprava todos e salvava os ricos. Por que não está assim? Porque a consciência está mudando. O amor, talvez revestido de compreensão, talvez revestido de necessidade, talvez revestido de desespero, talvez, mas ele está lá. Então, em tudo, se na vida de vocês tem algo, como Milana estava falando agora há pouco, que se você lava a roupa, se você faz o seu trabalho, qualquer que seja, e você fica triste, você não gosta, você detesta, experimenta fazer com Deus. Porque vai ser diferente. Se você vê o Covid como homem, é uma questão. Se você vê o Covid com Deus, você vai dizer, eu nunca vi tanto amor na humanidade. A humanidade nunca demonstrou a generosidade, o carinho, o respeito, a responsabilidade de fazer o quê? De se ajudar. Todos estão empenhados, juntos. Não houve, eu pelo menos não vejo da forma que todos ficam assistindo, vendo, nós vemos algo que é da nossa forma de ver. Não vemos em nenhum momento a hostilidade de alguém querendo excluir o outro ou deixar o outro que entre na desgraça. Todos os países estão, de uma forma ou de outra, amando uns aos outros. Sim. E talvez, se não fosse abençoada a Covid, demorassem séculos para vocês verem a planeta Terra, os países conversando, e comprando, e vendendo, e quebrando as barreiras, e quebrando como balanças comerciais, e tantos nomes que vocês dão, e flutuação de moeda. Nada disso fala. Fala é produzir vacina e para todo mundo vem tomar a vacina. Talvez fossem séculos para isso acontecer. Se fosse do processo que vocês vinham antes da Covid. Nunca se buscou tanto Deus, o amor. Nunca se viu tanto falar em meditação, em oração, em evitar as velhas energias, em procurar mecanismos de forma diferentes e voltados para o amor de Deus na pessoa, na cidade, nos estados e nos países
e no planeta como um todo. Nunca se viu tanto oração e pedidos de oração. Então, para vocês que estão nos vendo e que nos verão isto para alguns tempos, porque talvez alguém, quando vê esta mensagem, nem lembra ou nem saiba o que é Covid. E daqui 10 anos, o que é Covid? Falar, nem lembro. Talvez alguns, foi uma Covid, foi um bicho que teve na terra. E fez muito bem para o povo. Quem sabe Deus vai arrumar Covid-2 para vocês viverem todo abraçado. A Covid-1 quebrou as paradigmas distanciou tudo. Olha, falou tudo igual, vamos ficar todos amigos, né? Aí Deus falou, já deu bom isto, eu vou fazer a Covid-2. E a Covid-2 vão se abraçar. Eu amo você, eu estou tão feliz com você. Como você é belo, você é lindo, você é a mãe ótima do Brasil. Talvez. Por quê? Por que não, né? Não acha bom, Simone? Sei não, hein? Por quê? Não é melhor todo mundo fazer isso sem Covid-2, né? Sim, mas é um paradigma que eu estou falando. Talvez você fale assim, que tal, se Deus fez isso, todo mundo souber amanhã que a Covid foi uma bênção, e o efeito psicológico que trouxe para o planeta, que mudou padrão, por que vocês acham que esse respeito, essa amorosidade, essa compaixão, essa ternura de povos se ajudando, muda a malha? Vocês estão dentro de um portal que a Marilane já falou para vocês, que começou dia 20, 12, e vai ter dia 30, e mês que vem tem outro, e porque vocês estão entrando em podemos dizer, uma psicosfera diferente, uma energia diferente, um magnetismo diferente. Por quê? Porque as orações, elas purificaram. Elas purificaram. A união e o carinho, a preocupação de uns com os outros, e é uma forma de amor, de purificação também. Então há beleza nisso, há amor nisso. Há um sistema, há um projeto de Deus para isto. Uma boa noite a todos. Boa noite. Muita paz, muito amor, muita alegria. E muito Deus em todos os momentos da sua vida. Amém, amém e amém. Amém.